Inovação, resiliência, né? De transformação, falar de mudança, falar de um novo rumo, um novo objetivo, nova meta. Renovação, né? Renovação. Tem fatos, ou seja, que por si só ele é necessário. Tem coisas que por si só é necessário, mas tem coisas que nós precisamos realmente tomar um passo e tomar uma decisão e fazer mudar, né? E eu lembrei agora, eu gosto muito de filosofia bíblica, e eu vi um texto que fala sobre renovação, que fala sobre transformação, né? Que fala sobre mudança. E o apóstolo Paulo, ele na sua reflexão, o apóstolo Paulo, ele traz algo muito interessante na carta aos Romanos. Um dos desabafos, eu acho que é uma lição muito importante, uma lição de uma psicologia profunda, né? De uma terapia profunda. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele traz é mais de uma reflexão. O texto só em si lido já é uma mensagem. É uma mensagem de uma profundidade, de um desabafo, né? Do apóstolo Paulo. Ele começa dizendo, ele pedindo aos irmãos, ele implorando aos irmãos naquela carta, ele rogando aos irmãos, solicitando aos irmãos, não implorando, implorando aos irmãos, ou seja, não mandando aos irmãos, não determinando, não dando uma ordem aos irmãos, mas rogando, ou seja, pedindo que os irmãos se apresentassem, que os irmãos apresentassem a Deus, que os irmãos chegassem a Deus, que os irmãos, ou seja, não se conformasse com as circunstâncias ao nosso derredor, que não se conformasse com as situações vizinha, com situações assim alheias, né? Eu rogo para os irmãos, eu peço aos irmãos, eu faço um pedido aos irmãos, que os irmãos apresentem, ou seja, que os irmãos não se conformem, né? Que os irmãos não fiquem conformados, ou seja, não se conforme com as coisas desse mundo, mas que os irmãos possam transformar, ou seja, renovar através do entendimento da pessoa. O apóstolo Paulo, ele pede aos irmãos, ele desabafa com os irmãos, que os irmãos apresentem a Deus numa dedicação, como está escrito, como sacrifício vivo, ou seja, ele estava dizendo que apresentasse a Deus de corpo e alma e espírito, e que
da maneira de adorar a Deus, da maneira de buscar a Deus, da maneira de rogar a Deus, e que apresente ao Senhor como um sacrifício vivo, ou seja, de corpo e alma, que é a nossa adoração, que é o nosso louvor, que é o nosso clamor, a nossa oração, nosso pedido, que nós possamos cultuar a Deus de uma maneira racional, ou seja, o nosso culto, sacrifício vivo, que ele seja racional, ou seja, com a nossa razão, né? Não com o nosso coração, mas com a nossa razão, que nós apresentássemos a Deus o nosso culto, a nossa adoração, o nosso sacrifício, mas que fosse racional, ou seja, que fosse um culto com a nossa consciência, com a nossa mente, né? E ele diz assim: não vos conformeis com a circunstância, não vos conformeis com as coisas que estão ao redor, não vos conformeis com as coisas que estão em nossa volta, não vos conformeis. Ou seja, ele pedindo para aquele povo que nós pudéssemos, ou seja, não se conformar com aquela situação. Não se conformeis, mas não se conformeis com este mundo, mas sejam transformados, ou seja, seja renovado. Não seja conformado com esse mundo, mas seja transformado, ou seja, que você possa transformar pela mudança, pela transformação, pela renovação, não uma renovação intelectual, não uma renovação de uma lei, não pela renovação de um intelecto qualquer, não pela renovação de uma filosofia, não pela renovação de uma religião ou de um documentário, ou seja renovado, transformado por um sábio, pelo entendido, não. Mas que você não se conforme com este mundo, ou seja, não se conforme com as situações que estão ao seu derredor, mas que seja transformado, que seja renovado pelo seu entendimento. Qual é o seu entendimento? O meu entendimento é uma coisa, o entendimento da minha família é outra, dos meus filhos. Ou seja, seja renovado, transformado pela renovação do vosso entendimento. Do vosso entendimento. E que você possa, através do seu entendimento, do seu alcance, daquilo que Deus te deu, ou seja, aquilo que você às vezes está esperando algo extraordinário, você está esperando uma grande notícia para você poder mudar ou se renovar. Não, é pelo seu entendimento. O que você entende da situação que você está passando? O que você entende da situação que você está vivenciando agora? Qual é essa situação, né? E que você renove. E que você renove e que você possa experimentar, que você possa aproveitar, qual seja, ou seja, a boa, qual seja a agradável, a vontade de Deus. A vontade de Deus para você, a vontade de Deus para mim, que nós sejamos renovados, sejamos transformados. E nessa mensagem, nesse capítulo de Romanos 12, o apóstolo Paulo, ele não é como se fosse um desabafo. Ele com carinho, ele chega com carinho, com amor de um apóstolo, de um
um homem convivência, um homem vivido, que os irmãos possam chegar a Deus, que os irmãos possam adorar a Deus com entendimento, com razão, né? Do jeito que o irmão sabe chegar a Deus, né? Então o apóstolo Paulo, ele fala, olha, oração com o seu culto racional, ou seja, com o seu entendimento, aquilo que você entende, aquilo que você conhece, você chegar a Deus com o seu entendimento. Ele diz assim, e não se conforma com esse mundo, não se conforma com essa situação, né? Às vezes o diagnóstico é um, às vezes o resultado do processo é outro, às vezes a situação é contrária, às vezes o vento sopra ao contrário. Com o seu entendimento, com a sua mente, com aquilo que Deus deu a você, e você apresenta a Deus. E ele diz assim mais, ele diz que nós sejamos transformados, ou seja, que nós possamos transformar, nós precisamos renovar, sermos renovados, né? E que nós possamos experimentar, porque se você não experimentar, você não vai entender qual seja a boa, agradável e vontade de Deus para a tua vida, para a minha vida, né? E ele vai mais, ou seja, ele vai dizendo, então, irmãos, não se conforme, não queira vencer o mal com o mal, né? Pensa o mal com o bem, não tenta, diz que não levar desaforo para casa. Não, você não leva o desaforo para sua casa, deixa o desaforo onde tiver, onde ficar, mas você não precisa resolver tudo na hora, né? O apóstolo Paulo, e ele fala que conforme a medida da fé, ou seja, a medida da fé que Deus deu a cada um. Eu tenho uma medida, o outro tem outra medida, né? E com a medida da fé que Deus deu a cada um, ou seja, que Deus repartiu a cada um. Então a medida da nossa fé, que nós vencemos o mal com o bem, né? E que nós possamos, ou seja, não nos conformar. Isso sim, não vos conformeis, mas transformais, ou seja, resiliência, renovo, né? Renovação. Então é essa reflexão que eu queria assim deixar nesse dia, né? Ou seja, seja transformado, seja renovado, né? Não se conforme com a situação, ou seja, mas com a sua razão, com o seu entendimento, você vai chegar à perfeição, né? Então, um abraço a todos.